Vamos agora saber como podemos ajudar a Associação Acreditar. Podem então ajudar a Associação Acreditar comprando o livro com o nome A Mensagem de Helena. É isto que nós vamos falar nos próximos minutos e contamos com Rui Couceiro, assessor de comunicação da editora Albatroz, e Fernando Luís Barbosa, membro da Direção Nacional da Associação Acreditar. Bem-vindos ao Porto Live. Confesso que vou ter que respirar fundo, porque esta história da Helena é uma história real e pesada. Com quem é que pode falar um bocadinho? Bom, eu posso começar. Vamos De então facto, começar. a história da Helena é uma história real, como a Maria assinalou. Sim, esse livro é para si. Ai, muito obrigada, eu ia só mostrar para a câmara, mas é preciso ter coragem, não é? Eu acredito que sim, é preciso ter coragem. Para ler, não, porque esta é uma história que, de facto, surpreende as pessoas, exatamente pelo que eu vou passar a descrever. A Helena é uma jovem que sofre de cancro cerebral e que se apercebe, isto muito resumidamente, de que está nos seus últimos dias. Ela, ciente de que estava nos seus últimos dias, começou a escrever e a deixar bilhetes com mensagens de amor dirigidos aos seus familiares, aos pais e à própria irmã. Começou a deixá-los escondidos por toda a casa para que os pais os encontrassem, a irmã, depois de partir. E esta mensagem acho eu, uma mensagem de uma maturidade extraordinária, de uma enorme compaixão desta criança que se apercebe de que, de facto, vai morrer e que deve deixar lembranças para os seus próprios familiares. Acho que é uma mensagem de amor absolutamente extraordinária. É evidente que o livro é muito mais complexo do que isto e tem muito mais que nós podemos também chegar a referir aqui nesta conversa, mas este é o ponto fulcral, daí o título, A Mensagem de Helena, e o título original, que é Notes Left Behind. Muito bem. Falando então deste caso, uma menina com cancro que é uma realidade que a Associação Acreditar conhece bem de perto, infelizmente. Exato. Portanto, nós... boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde aos pais e aos nossos miúdos. Nós nascemos uma associação há uns 15, 16 anos pela necessidade que sentíamos de saber que realmente havia crianças com cancro. Nós sabíamos que estávamos nos serviços, eu estava nos serviços, nessa altura, o meu filho teve uma leucemia, de que recuperou perfeitamente, felizmente, e então quando nós estávamos nos serviços sabíamos estatísticas, de que o livro fala, como o pai, sabíamos de casos de sucesso, sabíamos casos de insucesso, mas não víamos nada. Víamos só os miúdos que estavam à nossa volta, víamos os que partiam, de uma maneira ou de outra, mas não sabíamos dos outros. E os pais não sabiam dos outros. Portanto, nós sentíamos a necessidade humana de sermos uma família e de a nossa família íntima aumentar. E nasce a acreditar por causa disto, quer dizer, nasce a acreditar não porque com o lema de tratar a criança com cancro e não só o cancro da criança. O cancro da criança é tratado em Portugal e bem, portanto temos os dados estatísticos, voltando aos dados estatísticos, os dados estatísticos indicam que realmente nós temos um tratamento correto do cancro da criança, Fernando, mas precisamos do resto. interrompê-lo, mas a percepção que eu tenho é que, e porque já frequentei também e já estive ali na sala de espera, por exemplo, do IPO da cidade do Porto, é que a Acreditar também vem muito como um apoio não só à criança, mas também aos pais, que ficam horas e horas, muitas vezes dentro de um hospital, com esperas muito longas, com crianças doentes e debilitadas, e isto é preciso também ter em conta não só a criança, que obviamente está a sofrer, mas tudo o que está à volta dela. E acreditar, exatamente, porque acreditar nasce de pais que precisavam dizer aos outros pais que nós também estivemos aí. Portanto, nós pais tivemos que dizer, eu acabei de sair, ótimo, não, vou ter que entrar outra vez. Pois. Prontos, mas entramos com alegria. Realmente a Acreditar hoje em dia, uma das muitas coisas que faz é exatamente isso, tentar dar aos pais que estão nos serviços, com os seus voluntários, permitir-lhes ter
chamar-lhe uma atividade lúdica não é correto, mas é verdade, é libertá-los um pouco da pressão das horas, Claro, do dia a dia. das semanas e dos meses. Estamos a falar em tratamentos normalmente são muito longos, podemos estar a falar em anos. Portanto, uma criança pode estar em tratamento, se as coisas não correrem muito bem, poderemos estar a falar em anos. O que é importante salientar nesta conversa é que, e para aquelas pessoas que só ligaram agora o Porto Alive, esta é nova campanha da Associação Acreditar, em que se comprarem este livro, A Mensagem de Helena, que é uma menina que era uma menina de 6 anos que, quando se apercebeu que já tinha pouco tempo de vida, começou a deixar bilhetes escondidos aos pais e à irmã. Se comprar este livro, €1 é para ajudar esta associação que trabalha diariamente e que lida diariamente com esta realidade. Toda a gente pode e deve ler este livro. Toda a gente pode e toda a gente deve, porque este livro não é escrito para... Este é uma história da realidade de uma família. Este livro nasce na internet, uma espécie de um blog. Portanto, é um blog que os pais vão fazendo, o pai vai fazendo desde o primeiro dia do internamento. Aliás, o livro começa de uma maneira espantosa para mim. Aliás, começou cedo. É a primeira palavra do livro, começou cedo, porque realmente os tratamentos começam cedo. E um tratamento destes começa sempre cedo demais. Não devia existir, mas começa sempre cedo demais. Portanto, começou cedo. Portanto, ele vai contando a história, porque eles estão em sítios diferentes dos Estados Unidos, portanto, têm que se movimentar de cidades diferentes, ele vai contando a história, então vão deixando a história. A história começa a desenvolver-se e a desenvolver-se e a envolver-se. Portanto, ele vai mostrando, e o livro vai mostrar os problemas que os pais têm, as situações que os pais passam, a força moral, a força tremenda desta menina, da Helena, da irmã, dos avós, dos amigos, da comunidade, o que a cidade lhe faz, o que é que os amigos lhe fazem, o que é que os miúdos fazem, e acaba por ser uma história real. Real neste sentido, não só porque é uma história real, mas porque é mesmo verdade. Esta história acontece em Portugal. Muitas das coisas que aqui estão acontecem em aldeias de Portugal, em cidades de Portugal. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, coisas muito semelhantes. Se me permite, Fernando, só acrescentar que este livro foi escrito, como o Fernando disse, e publicado progressivamente na internet, mas o propósito inicial dos pais ao escreverem este livro foi deixar um testemunho, a história de Helena contada para a filha mais nova, que não tinha na altura capacidade de perceber a evolução da doença da própria irmã, embora, como se pode ler no próprio livro, haja momentos de interação muito interessantes entre as duas. Esse foi o propósito inicial. O segundo propósito do livro tem a ver com o financiamento de uma fundação que os próprios pais criaram para a investigação do cancro infantil. E por isso mesmo nós, em Portugal, quisemos associar-nos a Acreditar para manter o propósito social que o próprio livro já trazia desde a sua gênese. Muito bem. O nosso tempo já terminou. Vou só relembrar que o livro já está à venda. Sim, o livro é publicado precisamente hoje. Portanto, está quente ainda nas prateleiras, pode então comprar e saiba que está a ajudar a Associação Acreditar, uma associação que tem muito trabalho no nosso país, infelizmente, e que muitas famílias de Portugal precisam dela. Muito obrigada aos dois por terem vindo aqui ao nosso programa.